Efésios 1, você abriu aí? Amém? Atos do Espírito Santo, mensagem 4 com este tema. Vamos ler esse texto inicialmente. Primeiro, capítulo 1, verso 13 a 14, depois 4:30. Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Diga, eu fui selado com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Outra tradução desse texto, vale a pena lermos. E por causa daquilo que Cristo fez, e o que Cristo fez? Morreu por nós na cruz. Por isso a cruz está vazia. Nós pregamos o Deus vivo, não é o Cristo crucificado. Também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo foram marcados. Essa tradução aqui traz marcados, João. Selados, somos marcados. É muito interessante entender essa dinâmica, porque o apóstolo Paulo fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E aqui Paulo fala aos Efésios da importância de ouvir. Ele fala, os que ouviram e creram foram salvos. Então é importante falar a palavra, da palavra. Mais importante é ouvir e crer no Senhor Jesus. Então você e eu, nós temos a salvação, a garantia da nossa salvação em Cristo, porque nós ouvimos a palavra de Deus. E ouvir aqui, você já sabe, não custa lembrar, para Deus é ouvir, obedecer. Então Deus entende que nós ouvimos e já obedecemos, ou seja, aceitamos. E por esse aceitar nós recebemos de graça, pela graça de Deus, que é o favor imerecido da salvação. Então, por causa do grande amor de Deus e por causa do que Cristo fez por conta deste amor, nós ouvimos falar desse amor, cremos em Cristo, cremos nesse amor e recebemos a salvação. Pelo Espírito Santo, como pertencentes a Cristo. Uma vez você entregou sua vida aos cuidados de Cristo, você já não pertence mais a você. Pedro, o apóstolo, disse que nós somos propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real. E aí, caminhando, ele diz, o qual há muito tempo havia sido prometido. Lá em Joel 2 havia sido prometido a vinda do Espírito Santo. Em Atos 2 vimos a concretização, a realização dessa promessa, porque o que Deus prometeu, Ele é fiel em cumprir. Carla, a sua presença em nosso íntimo, verso 14, a sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito Santo em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta palavra de salvação. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra de cura que lemos, cantamos há pouco. Obrigado porque o Senhor é esse Deus fiel que promete, cumpre. Obrigado pela tua fidelidade, por estarmos aqui, porque somos frutos de oração. Pessoas oraram para estarmos aqui. Somos fruto daquilo que ouvimos a respeito de Cristo. Por isso recebemos a salvação, de graça pela graça. Perdoa os nossos pecados, que nós possamos ouvir esta palavra, em nome do Senhor Jesus, para o louvor da sua glória.
que Cristo Nazareno, Jesus o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, nosso Pai. Amém. 4:30. Ainda em Efésios, nós vamos trabalhar o texto de Efésios hoje. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados ou marcados para o dia da redenção, o dia da vitória final. Há um sinal em nós, há uma marca de Cristo em nós, uma marca inconfundível para Deus. Ele nos conhece, e no dia da redenção, nós que fomos separados, selados, marcados com este selo do Espírito Santo, carimbados, nosso passaporte para o reino da glória. Amém, queridos? Então esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente ele escreveu esta carta quando estava na prisão em Roma. E você sabe, mas vale a pena lembrar que quando falamos Paulo preso em Roma, já está no final dos seus dias aqui na terra, sua sentença já decretada, e ele ainda continua escrevendo, sempre em ação, sempre em missão. E muito provavelmente esta carta foi escrita entre os anos de 62 a 63 aí depois de Cristo. E dentre os vários assuntos que Paulo escreve esta igreja que ele estava fundando, que já tinha sido fundada por ele mesmo, na cidade de Éfeso, ele vai então destacar, dentre vários assuntos, ele destaca a pessoa e a obra do Espírito Santo. Eu convido você então a percorrer comigo alguns textos nesta carta e extrairmos juntos mais alguns significados, mais algumas referências de quem é o Espírito Santo, como o Espírito Santo atua. Inicialmente, a partir desta leitura que fizemos no capítulo 1, verso 13 e 14, vamos perceber que Paulo, ele começa apresentando o Espírito Santo como selo, o Espírito Santo como o penhor, a garantia, o Espírito Santo como o carimbo, a marca registrada em nós. Isso é importante, esses passos iniciais. É importante nós percebermos como que Paulo começa apresentando o Espírito Santo. Quando você vai apresentar uma pessoa a outra pessoa, geralmente você já tem nítida algumas características daquela pessoa. Esse aqui é meu amigo, esse daqui é minha amiga, fulano de tal, ciclano de tal, e essa pessoa faz isso, faz aquilo, né? Se é algum dote culinário, você já destaca logo, né? Como aí um famoso mousse de maracujá, ou uma deliciosa feijoada. E aí você fala, essa pessoa é especialista em fazer feijoada. E essa aqui já faz uma sobremesa que é uma delícia. Tem até um rapaz que estoura pipoca, um fritador de pastel oficial aqui, né? E a gente vai conversando. Essa pessoa trabalha bem na área administrativa. Aquele é um excelente professor, aliás, doutor, mestre, né, Daniel? E a gente vai destacando algumas características, né, Marcelo? Esse aqui é meu amigo Marcelo, caminhoneiro, excelente motorista. E é normal fazer isso, sim ou não? É ou não é, João? Você é um excelente advogado, excelente administrador, professor, doutor, Bruno Celestino, e aí vai. É ou não é? E aí vai. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Quando Paulo vai apresentando ele à igreja, o apóstolo Paulo vai destacando. Quem é o Espírito Santo? Olha, esse é o Espírito Santo, ele é meu amigo. Ele é o penhor da nossa salvação, ele é a segurança da nossa salvação. Ele é o nosso selo, é o nosso passaporte carimbado para o dia da redenção, quando Cristo virá nos buscar. Está aqui o Espírito Santo, isso é lindo, isso é maravilhoso, a forma como ele apresenta o Espírito Santo àqueles cristãos da cidade de Éfeso. Agora é importante destacar que quando ele usa esta palavra, selo, também conhecido como marca,
O simbolismo do selo nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa uma transação concluída. Isto vem lá de Jeremias 32, em João também 17 fala, 19 também fala. Selo significa então uma transação concluída. E ele fala aqui também, na outra tradução que eu li, a respeito do verso 14, de que o Espírito Santo já nos comprou. Ele já nos pagou um alto preço. É quase que parecido, nos tempos não muito distantes, né, seu Onésio? Onde a gente falava que ia pagar uma conta e davam-nos aí promissórias. Tem gente que nem sabe o que é promissória. Mas eu sou da época das promissórias. Você balançou a cabeça também, que você sabe o que é e você também concorda. Então, você não via a hora de terminar ali aqueles meses, né, presbítero Ney? E quando terminava, você recebia aquelas promissórias, você sentia um alívio. Paguei aquela conta. Hoje se dá cheque, passa Pix, faz todas essas coisas mais modernas. E melhor do que pagar, Tadeu, era rasgar as promissórias. Então, quando Deus, em Jesus, Ele foi para a cruz, morreu por mim, por você, para nos oportunizar a salvação, Ele rasgou aquela promissória que era contra nós. Porque você sabe que quando não se pagavam, era processado. O nome ia sujo e a pessoa não conseguia ter mais crédito. O Espírito Santo veio para selar isso. Ele veio para marcar definitivamente a minha vida e a sua vida, que somos separados para a glória de Deus. Então, o selo significa também não só uma transação concluída, uma nota promissória paga e já rasgada, um recibo de quitação, de que a nossa dívida diante de Deus já foi paga, bem como selo significa domínio, ou seja, o Espírito Santo tem o domínio sobre aquela vida, que já entregou os cuidados do Senhor Jesus. Selo significa segurança. Isso vem lá de Esther 8, Daniel 6 e Efésios 4:30. Que segurança sou de Jesus. Segurança foi a palavra de vida de uma das nossas células, inclusive esta semana. Então, graças a Deus, pelo Espírito Santo que nos foi dado, há uma tradução da Bíblia Sagrada que diz, nos foi outorgado. Graças ao Senhor, que Ele nos foi outorgado como penhor, como segurança, como garantia, como recibo de quitação, de que a nossa dívida já foi paga diante do diabo encardido sujo, que quer cobrar essa dívida que já foi paga. Graças a Deus, o Espírito Santo está entre nós. Você viu semana passada que nós trabalhamos muito a ideia do Espírito Santo como advogado de defesa. É ou não é? Mas graças a Deus, Ele advoga a nossa causa com justiça e equidade. E nos dá a vitória, como foi falado pelo nosso líder Renato. Que Ele é aquilo que a Bíblia diz, é pavês e escudo, nos protege, mas também nos dá armas espirituais para atacarmos. Eu não sei se você, ou melhor, quando a gente vê essa introdução de como Paulo apresenta o Espírito Santo, e a palavra-chave aqui, ele quer dizer que o Espírito Santo é uma garantia. Quando ele utiliza essa palavra, o Espírito Santo é um selo, é um sinal, é uma marcação, é um domínio. Isso te dá segurança, isso te promove uma garantia, e louvado seja Deus por isso. Eu não sei se você concorda, mas como é bom a gente viver com a certeza, com a garantia de algumas coisas. Aliás, desde que o ser se tornou humano, ele tem essa necessidade de receber, de ter uma garantia. É ou não é? Mas de fato, vamos agora entrar um pouco mais nos atos do Espírito Santo, feita esta introdução.
Abra comigo Efésios 2. Efésios 2, verso 22. Aqui, vamos destacar um dos atos do Espírito Santo em Efésios, que é este aí. O Espírito Santo, vamos ler juntos? O Espírito Santo habita em nós. E o texto diz: nele, ou seja, no Espírito Santo, vocês também estão sendo juntamente edificados, ou edificados juntos, para se tornarem o quê? Morada de Deus, por seu Espírito. Quando você entrega a sua vida verdadeiramente, se converte verdadeiramente ao Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada na tua vida. Por isso que muitas transformações vão acontecendo. Muita coisa vai sendo varrida para fora de casa, sujeirada, tranqueirada, amizade, é ou não é? E vai acontecendo isso naturalmente, porque é o Espírito Santo que vai fazendo a limpeza. Porque eu vou falar aqui, você vai entender, de dentro para fora. E toda vez que a gente tenta, não vou dizer impedir, mas ajudar o Espírito Santo, a gente se atrapalha todo. Porque é Ele que quer fazer a obra. Então aqui vai dizer o seguinte: o Espírito Santo tem esse ato de habitar em nós. E graças a Deus que Ele habita em nós, amém? Veja comigo 1 Coríntios 3,16. Nós somos muito hábeis a decorar João 3,16. Não tão hábeis a decorar 1 de João 3,16, que é a aplicação de João 3,16. Mas 1 Coríntios 3,16, vamos ler juntos. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deveríamos decorar esse texto também, que testifica, que testemunha um ato importantíssimo do Espírito Santo em nós. Ele habita em nós, ele mora. Santuário aqui equivale a dizer a palavra morada, habitação. Qual é o teu endereço? Se eu perguntar, decore salto, você vai saber. Se perguntar para o Espírito Santo, ele vai também saber. Olha quantos endereços tem aqui, diferentes. E ele habita em todos aqueles que são deles. Amém ou não? Então é esse, agora anote aí, é importante isso que eu vou dizer agora. É esse Espírito Santo, e santo na Bíblia significa separado. Então o Espírito de Deus, ele é santo porque ele é separado, para habitar em nós. Observe essa importância. É o Espírito Santo, é esse Espírito Santo que habita em nós, que nos habilita a termos livre acesso ao Pai. Esses dias, esse ano, eu recuperei o direito de ter a habilitação de moto, que eu tinha perdido lá atrás, por conta de um tratamento de saúde, da mudança da habilitação para PCD, aquele processo todo que você já tem acompanhado. E esse ano, então, aliás, o ano passado, eu recuperei o direito de pegar essa habilitação de moto, mas a moto automática. Eu fui fazer a inscrição lá na autoescola, alguns até me viram lá com aquela motinha. Parecia uma formiga atômica ali, o Carlos. E tive que passar por esse processo aí. Você deu risada, né? Você viu também lá, né? Mas tá na bolsa que é a habilitação. E 20 aulas, aquela coisa, investimento. Mas antes, eu não poderia guiar, pilotar uma moto. Porque eu não era habilitado. Você entende isso? Mas agora, daqui uns dias vai chegar a moto aí, viu, Nani? Eu já estou habilitado. Já me preparei antes. Você está entendendo? Porque os dias passam muito depressa. A gente tem que estar sempre em evidência na preparação daquilo que a gente quer, que Deus colocou na nossa mão. Porque eu estou dizendo esse exemplo para te falar
que quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos habilita a termos acesso ao Pai. Você precisa tirar esta habilitação para andar com o Espírito Santo. Olha uma boa frase para você anotar aí. Aliás, você já é habilitado para andar com o Espírito Santo? Como é que você tem se preparado? Aí umas perguntas aí para a célula. Aliás, essa semana alcançamos quantas pessoas em células, presbítero Ney? 162. 61. 8. 68. Não é 168 ainda, Luci. Mas será daqui a um tempo. Amém? E esse ano ainda. Amém? Oh, glória a Deus. Aí eu senti firmeza, hein? Então, o Espírito Santo que habita em nós, você nunca mais vai esquecer isso. Ele nos habilita a termos o livre acesso ao Pai. Efésios 2:18. Vocês estão entendendo? Amém? Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Por meio de quem? De Cristo, do Espírito Santo. Por um só Espírito. Então, por meio do Espírito Santo, nós temos livre acesso ao Pai. Você pode pedir diretamente para Jesus. Você não precisa de um intermediador. Isso é importante, a gente gastar um tempo com isso. Porque quando se fala aqui, nesse texto, que eu e você temos pelo Espírito Santo, que é o nosso intercessor, vimos isso semana passada, livre acesso ao trono do Pai, nós vamos entender que não há, absolutamente, não há outra pessoa que possibilite esse acesso. Cuidado, quando você ouvir e concordar, porque se você não fala nada, quem cala consente. Muito cuidado, quando você ouvir e concordar com a frase, pede para a mãe que o filho obedece. Porque esta frase é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa frase não está na Bíblia. Porque quando foram pedir, depois você lê lá em João capítulo 2, de 1 a 11. Quando foram pedir para a mãe de Jesus, para ele fazer alguma coisa, ela disse o quê? Fazei tudo quanto ele, Jesus, lhes ordenar. Eu estou falando isso pastoralmente, porque eu me preocupo com a tua salvação. Eu não acho justo você caminhar até aqui e chegar no dia da redenção, você ir para o inferno ao invés de você ir para o céu, por causa de uma blasfêmia, de um vacilo. O apóstolo Paulo fala para nós que a gente nós não podemos vacilar. Cuidado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é a única situação que nos tira a salvação. Eu vou aprofundar isso para você entender, porque é o seguinte: o inimigo das nossas almas, ele quer roubar a nossa salvação. O Senhor Jesus havia dito, e João no capítulo 10 registrou isso. Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vem vida em abundância. Mas o ladrão, referindo-se ao sujo, ao encardido, ao diabo, ele vem somente para matar, roubar e destruir. E ele faz isso com a nossa salvação. Mata a nossa fé, destrói a nossa família e rouba a nossa salvação. Por um vacilo da nossa parte, de achar que alguém pode interceder no lugar dele. Quando a gente entende que alguém pode fazer a obra do Espírito Santo, a gente está dizendo em outras palavras: o Espírito Santo não precisa de você. Jesus, o que você fez na cruz não valeu de nada, porque eu tenho alguém que me representa aí diante de Deus. Você está anulando a obra de Cristo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é isso, é anular a obra de Jesus, do que ele fez. Então, quando você viu comigo lá semana passada, em Romanos também,
O Espírito Santo é tão maravilhoso, Terezinha, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, não é o nosso gemido, é o gemido do Espírito Santo a nosso favor diante de Deus. Então, nada de ficar dando crédito para essa frase. Pede para a mãe que o filho obedece. Segundo, Efésios 3,16. Então, primeiro vimos, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo age em nosso interior. Efésios 3,16. Vamos ler juntos. Oro, leiam comigo aí. Oro, você que está em casa, para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Olha aí, uma pessoa estava presa, com a sua sentença de morte declarada, os seus dias na terra contados, ainda orando para que as pessoas fossem fortalecidas no seu interior, no íntimo do seu ser. Que amor altruísta é esse? Que pensa mais nos outros do que em si mesmo. Esse é o amor de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Então, aqui nós aprendemos que o Espírito Santo, um segundo ato do Espírito Santo em Efésios, o apóstolo Paulo vai destacar. Ele age em nosso interior, no íntimo, nos fortalecendo. E como? Ele trabalha de dentro para fora. Começa de dentro para fora. Por isso que quando lá no capítulo 2 vimos que ele habita em nós, ele entra dentro de nós e começa a fazer a partir de nós e apesar de nós. Não tem ninguém aqui, absolutamente ninguém aqui que seja um melhor que o outro. Nós somos todos iguais perante Deus. A obra do Senhor é uma obra só. Agora existe aqueles que aceitam e existe aqueles que resistem. Você decide se você vai aceitar o Espírito Santo ou você decide se você vai continuar resistindo. E eu digo isso por experiência própria, porque durante muitos anos, inclusive no meu ministério pastoral, eu resisti à obra do Espírito Santo na minha vida. Mas então, eu quero só dizer isso para você, que o Espírito Santo é o próprio Deus. 1 Samuel 16, 7, que olha lá dentro. Salmo 139, ele sonda o nosso coração, vai lá no íntimo do nosso ser. Existe um sonar da Garmin, a maior empresa de sonares, de GPS do mundo. Não estou fazendo propaganda aqui não, viu, Mateus? Mas coisa boa a gente tem que falar. Que vai na maior profundeza sondar as coisas. Mas Deus é mais potente que isso, milhões de vezes. Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o nosso pensamento, Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você vai fazer depois que você sair daqui. Ele trabalha no nosso íntimo. Ainda que a palavra não saia da nossa boca, Ele já o sabe, porque Ele nos conhece no íntimo. Mora junto com a gente. Vai nos conhecer. É ou não é? O que diz aí o Samuel 16, 7? Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. E a mulher também, né? Mas a mulher, né? Mas o Senhor vê o coração, o íntimo do nosso coração. Estão entendendo? Sim ou não? Então, o que eu quero dizer para você, de acordo com o Salmo 51 também, verso 6, é que Deus se compraz com as verdades presentes no íntimo do coração humano. Você sabe esse Salmo 51? Foi escrito no momento de arrependimento do rei Davi, daquele pecado de adultério, Betseba lá.
E ele escreve o Salmo 51, arrependido. E o verso 12 ele fala: não me retires da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito, não me repulses da tua presença. Porque ele tinha visto um rei, Saul, governar sem a presença de Deus. E ele não queria isso para o reinado dele. Porque foi assim que aconteceu. Quando Saul cometeu a idolatria, blasfemou contra o Espírito Santo, e não foi castigo não, viu? Foi consequência do pecado dele. Não tem esse negócio de falar, Deus castiga. Não, é consequência do pecado. Deus falou assim: você vai continuar rei. Tirar a tua liderança, tirar o teu reinado, isso aí só os fracos fazem. Você vai continuar liderando, você vai continuar como rei, só que sem a minha presença. E Davi acompanhou isso, não foi, Renato? Então, quando ele comete um pecado, seja qual for, no caso de Davi foi outro pecado, não foi a blasfêmia, ele escreve, ele é arrependido, volta para Deus, ele escreve o 51, capítulo 51. Mas no verso 6, fala da verdade. Então, eu sei que desejas a verdade, ou seja, Davi está confessando ali, sei que desejas a verdade no íntimo. Por quê? Porque não é da boca para fora, é de dentro, do coração, do íntimo para fora. Deus conhece. E no coração me ensinas a sabedoria. E essa sabedoria foi passada para o filho Salomão, que escreveu o livro das sabedorias, que é o Provérbios, Eclesiastes, Corrélite e Lamentações. Ou melhor, e Provérbios eu disse, né? Foram 3, né? Qual outro? Então vamos pensar desta forma. A verdade nada menos que a verdade. Porque a verdade é o caminho que vai nos conduzir à vida. Por isso Jesus fala em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pegando como uma ponte, a verdade é a ponte do caminho para a vida. Porque a mentira leva para o inferno e a verdade leva para o céu. Então, o que o Espírito Santo faz, meus irmãos? Ele age em nosso interior. Como é bom sabermos isso. Nos fortalece, como diz lá em Efésios 3,16. E é importante dizer uma coisa aqui. A religião, ela maquia por fora. Por isso que lá em Mateus 23, 25, Renato vai projetar, a crítica do Senhor Jesus ali, Mário, era contra os religiosos, os escribas e os fariseus, que detinham o poder das sagradas e santas escrituras, mas deturpava esse poder, o acesso à literatura, o acesso a Deus. A religião mata, a religião faz isso. E Deus não é religião, Deus é Deus. Tempos atrás, uma pessoa chegou para mim e disse: mas você está passando por tudo isso, você vai conseguir passar por tudo isso porque você tem uma religião. Mas na hora eu já sortei na lata ali. Não é porque eu tenho uma religião, é porque eu tenho Deus. Porque falei mesmo, Deus não é religião, Deus é Deus. E Deus é amor. E tantas outras coisas. A gente, como cantamos aqui essa palavra profética nessa música Escudo, a gente não passa as situações, a gente não vence as dificuldades, as adversidades, meus irmãos. Põe uma coisa na sua cabeça: pelos nossos méritos, pela nossa força, não. Não é porque pertencemos a uma igreja, não é porque temos uma religião, não. É porque nós temos Deus, é porque nós temos o Espírito Santo. Porque a igreja, templo, parede, por mais confortável que seja, isso não salva ninguém. Está entendendo? Sim ou não? Quem salva é Jesus Cristo. Quem morreu por nós na cruz foi Jesus, meus irmãos. E Ele deixou o Espírito Santo para falar isso, para fazer a gente lembrar de tudo isso aqui que nós já sabíamos. Isso aqui é aula de escola dominical, para você ter uma ideia. Você poderia estar pregando essa palavra, porque você já sabe tudo que foi falado aqui. Mas é o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas. Então Ele age em nós, porque Ele habita em nós. É natural que Ele vai fazer algo em nós.
Mas você não foi salvo, não é salvo porque você tem uma religião e está dentro de uma igreja. Você é salvo pela graça de Deus. Você é salvo porque Jesus te conquistou. A igreja deveria te ajudar a você receber a palavra de poder e glória, não te oprimir. Não é o caso da nossa igreja, que nossa igreja tem um compromisso muito sério e verdadeiro com a palavra. Graças a Deus. E outra coisa, a religião maquia por fora, mas o Espírito Santo age e fortalece por dentro. E a maior, outra coisa que você também precisa entender, os maiores inimigos de Jesus, só enganava o povo. Terceiro e último. Dá tempo aí, Renato? Tiraram o relógio ali, mas eu tenho aqui. Nós vamos até às 10 hoje, viu, Ademir? E falou amém ali. Eu li os lábios dele. É porque a gente acaba aqui, ô Laura, e os pais ficam esperando lá fora terminar o culto. Então a gente pode ir até mais, né? Até as 10, para as 10 tá bom, né, Sérgio? Tá ótimo. Pizzaria fecha 10 horas. Dá tempo. Anote aí, meu líder. O Espírito Santo traz unidade. Leia comigo Efésios 4:3. Vamos ler juntos. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todo esforço é o quê? Irineu? É todo esforço. É ou não é? Faça todo esforço para conservar, porque o Espírito Santo já veio e já implantou a unidade. Particularmente, uma das definições, um dos significados mais importantes que eu gosto a respeito do Espírito Santo é essa matéria de unidade. Eu nunca me esqueço, já passando aí um pouco mais de 20 anos, uma aula no seminário. Nosso professor disse naquela aula, já estava no 4º ano já, matéria de pneumatologia. E ele dizia, eu nunca vi o Espírito Santo dividir a igreja. Porque vocês sabem de uma época que houve umas certas divisões na IPI, e eu estava no seminário nesse período. E algumas pessoas diziam assim, não, mas essa divisão é boa, porque assim espalha o Evangelho, e as pessoas vão falar mais de Jesus, vão conhecer mais de Jesus, e logo o Senhor Jesus veio, né? Então essa divisão é boa. Faziam as divisões ali, inclusive em Araçatuba tivemos uma igreja que dividiu. Nós no presbitério tivemos igreja, lá em Prudente, eu era do presbitério de Presidente Prudente. E no Brasil todo houve uma certa divisão, outras igrejas. E as pessoas, anote aí, para justificar a sua incapacidade de tolerar a liderança de alguém que foi colocado por Deus, joga na costa do Espírito Santo uma culpa, uma atribuição que não é dele. Porque continuaram pregando, Jesus não voltou. Porque o Espírito Santo veio trazer e trouxe unidade. Quando você lê lá em Atos 1:8, Atos 2, Atos 2, de 42 a 47, todos os textos, você vai perceber que eles estavam todos juntos, falavam até em outras línguas, mas cada um deles entendiam na sua própria língua, e havia pelo menos 17 línguas diferentes.
E todos os textos, absolutamente todos os textos, não há nenhum texto que vai falar que o Espírito Santo dividiu alguma coisa. Vai falar de multiplicação, mas de divisão não. Por isso que a gente não tem essa palavra aqui dentro da igreja. Ah, vamos dividir a célula. Não, vamos multiplicar a célula. Não tem esse negócio de divisão na igreja. Porque quando tem divisão, não é do Espírito Santo. Então, anote aí que vamos ver agora, para encerrar, algumas unidades que o Espírito Santo veio e trouxe e que nós devemos conservar, ou seja, devemos manter esse legado que o Espírito Santo deixou. Olha, ele deixou um só corpo, um só coração. Há um hino bonito, Rosa, que a gente canta de vez em quando aqui. Um só rebanho, um só pastor, e ele vai aí. Bonito aquele hino. Então isso foi outorgado pelo Espírito Santo para a igreja. Nós somos um só corpo, é o corpo de Cristo que está separado, que está sendo consagrado para um propósito, para o dia da redenção. Nós somos o que a Bíblia diz que somos, uma só mente, um só espírito, uma só alma. Da multidão dos que creram, era só uma mente, era só um coração, lá em Atos 2. Porque foi o Espírito Santo que veio e derramou e selou a unidade entre eles. A amizade, a cumplicidade, a lealdade. Nós temos uma só fé. Por isso nós podemos dizer que nós temos comunhão uns com os outros. Porque todos nós aqui cremos em Cristo. Sim ou não? Há alguém aqui que não crê em Cristo? Então nós podemos dizer, se todos nós cremos em um só Deus, um único só Deus, se temos então comunhão com os outros. Porque é comum união, a fé entre nós todos. Então isso é gerado, meus irmãos, pelo Espírito Santo, pela unidade. Ele veio e promoveu isso. Compete a nós mantermos, conservado. Vai uma pergunta para a célula aí. O que você tem feito para conservar a unidade do Espírito Santo na igreja? Anota aí depois para mim, Renatinho. Sei que é bom para... E nós temos um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos, apesar de todos, e está em todos. Mas, uma observação, de todos os cristãos. Os todos, Maísa, não significa todos. Significa todos os cristãos, os pequenos cristos, porque a carta está sendo escrita para os cristãos em Éfeso. Então não vem dizer assim, ai, Deus é pai de todos, eu sou... Tem uma palavra que os políticos gostam de dizer agora nessa época. Está aí todo mundo já procurando a gente aí, negócio de político, né? Tem uma frase aí que fala, eu esqueci como é que é, me ajude aí, do político que fala, Deus é isso aqui de todo. Como é que é a frase? Esqueceu, né? Vixe, não vai falar, ó Senhor, Nossa Senhor, né? Mude o teu vocabulário e ganhe a vida eterna. Nossa Senhor. Então vamos fechar a Bíblia para a gente pensar que já está acabando. Então é todos os que se tornaram filhos de Deus. Cristãos, na Bíblia é pequenos cristos, imitadores de Jesus. Então não vai acreditar no político que vai dizer que todos são filhos de Deus. Todos que se tornaram filhos de Deus são filhos de Deus. Né? Depois a gente continua aí, viu, Renato, na terça. Falando aí que o Espírito Santo nos enche e nos capacita para a batalha. Vamos orar? Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele nos deixou o Espírito Santo para promover tudo isso. Você viu que vai pregação, a próxima pregação, presbítero Ney, não se esgota. Há tantos atos do Espírito Santo que a gente vai até tenta mudar o nome da pregação aqui, Renato, mas não tem como. Porque é tanta coisa que o Espírito Santo faz e é maravilhoso isso. E eu vou te dizer, pode passar o ano todo aqui falando, nós vamos conseguir captar na Bíblia Sagrada o que o Espírito Santo é, o que ele faz por nós. E a própria Bíblia não vai conseguir registrar todos os atos do Espírito Santo.
E você sabe muito bem do que eu estou falando, que é algo muito íntimo com o seu ser. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo, que já foi outorgado, ele já foi derramado em cumprimento à tua promessa. O Senhor é fiel, falou ali que haveria de derramar por sobre a terra o Espírito Santo, e o Senhor cumpriu, porque o Senhor tem o dia e a hora marcada. Até mesmo o dia e a hora marcada do nosso encontro, que é a plenitude, algo a mais com o Espírito Santo. Obrigado, porque não é por nossa força, não é por violência, mas é pela vontade de Deus. Abrimos o nosso coração, dizemos que nós não vamos resistir mais ao Espírito Santo, para que Ele possa agir em nós, de dentro para fora. Convidamos o Espírito Santo para habitar em nós. Se você faz esse convite, fale essa oração, repita isso: Espírito Santo, vem habitar dentro de mim. Eu permito, Espírito Santo, que o Senhor habite na minha vida. Tome conta da minha mente. Fale isso para o Espírito Santo. Tome conta do meu interior, tome conta da minha casa, que é a minha vida. De dentro para fora, faça a obra, faça a limpeza que for necessária para que a minha casa esteja limpa e o Senhor sinta prazer e alegria de habitar em um lugar habitável. E por habitar em mim, ó Senhor, faça a tua obra de dentro para fora, sempre na verdade. Não negociamos os princípios bíblicos e espirituais de falar a verdade, de ser a verdade, porque aprendemos que o Espírito Santo é o Espírito de verdade, é da verdade, é Ele que nos fortalece. A religião oprime, mas o Espírito Santo fortalece. Obrigado porque o Senhor vem trazer unidade em meio às adversidades, às diferenças de pensamentos, mas é o Senhor que derrama sobre nós essa unidade. Compete a nós cuidarmos, conservarmos. No que depender de mim, diga isso: no que depender de mim, Espírito Santo, vou continuar a promover a unidade no corpo de Cristo, que é a tua igreja. Em nome de Jesus, no meio da família, a unidade no meio da família, a verdade sendo semeada no lar, no casamento, nos relacionamentos de amizade, sempre a verdade, sempre o amor, sempre para promover a unidade. Que o Senhor possa nos encher, nos preencher, nos fazer transbordar como pedras vivas, como o bom perfume de Cristo, como cartas vivas, como embaixadores do reino. Lavoura de Deus sois vós, cooperadores de Deus. Que sejamos, não só nessa semana, mas tomemos a intrépida decisão de ser o que a Bíblia diz que somos, todos os dias das nossas vidas. Que possamos fazer a diferença na onde estivermos. E obrigado, porque o Espírito Santo foi nos apresentado nessa noite como o selo, o sinal, a segurança, a dívida paga, a transação concluída com êxito, o domínio sobre nós, o governo absoluto sobre a nossa existência, para nos dar paz e promover segurança. Obrigado por podermos sair daqui com essa palavra, com essa promessa de estarmos seguros pelo Espírito Santo, agradecidos em nome, por amor de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção de Deus. Eu disse 10, mas é 10 para as 8. Passei um pouquinho aí, né? Que a graça, infinita graça, superabundante graça de Jesus Cristo, Yeshua, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força, o habitar, o agir de dentro para fora e a unidade do Espírito Santo sejam marcas, sejam selos, sejam sinais de uma obra que está sendo concluída nas nossas vidas, hoje e por todos os dias da nossa preciosa vida, e por sobre toda a terra e todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra. Deus abençoe, livre e guarde, em nome de Jesus. Amém. Ótima semana, meus irmãos, minhas irmãs, até terça-feira, 19h30, permitindo Deus.